Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lani aqui do canal Lani Artes Crochê. Sejam todos muito bem-vindos. No nosso passo a passo de hoje eu vou ensinar para vocês de maneira detalhada a bolsa mega rosa ou bolsa flor que vocês tanto me pediram. Essa bolsa está super em alta e eu vou ensinar para vocês como forrar. Olha que forro perfeito! E também vou ensinar a técnica de acabamento com aba e botão imantado, que deixa sua bolsa muito sofisticada, com um fechamento super profissional. Então, pessoal, estou trazendo aqui para vocês, com todo carinho e muita dedicação, o curso aqui da Bolsa Mega Rosa, de maneira totalmente gratuita, tá? Vocês não precisam pagar nada para aprender a fazer essa bolsa linda. A única coisa que peço a vocês é que se inscrevam aqui no canal, ative o sininho das notificações, comentem aqui abaixo o que vocês acharam do modelo da bolsa de hoje. Não se esqueçam também de deixar o like, porque o like é muito importante, faz toda a diferença aqui no canal. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, tá bom? Muito obrigada! E agora vamos aos detalhes da nossa bela bolsa. Olha, a minha bolsa ficou medindo em torno de 28 centímetros. A alça que usei mede 11 centímetros de largura. Usei duas argolas articuladas, essas medem 25 milímetros, uma alça em corrente. Vamos precisar também de um pedacinho de tecido para forrar a bolsa. Esse que usei é o tricoline, mas você pode usar um da sua preferência. E para fazer essa bolsa, eu trabalhei com fio náutico de polipropileno, esse é o de 3 milímetros. Olha, eu comprei 2 cones, tá? Cada cone tem 400 gramas. Eu usei para fazer a bolsa em torno de 620 gramas, tá? Usei a agulha de crochê de 3,5 milímetros. Vamos precisar também de agulha de tapeceiro, agulha comum e linha de nylon para costurar ou uma linha da sua preferência. Agora que você já se inscreveu e também deixou seu like, bora para o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Nós vamos iniciar fazendo o círculo mágico. Eu vou passar aqui o fio sobre esses 2 dedos, formando um X. Vou prender essa parte que vem do novelo aqui abaixo dos dedos. Introduzo a agulha com gancho para baixo, puxo o fio e já faço uma corrente. Agora eu vou fazer mais 2 correntes, 1 e 2, totalizando 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. Agora laço aqui o fio, volto aqui dentro do círculo e faço mais 11 pontos altos, tá? Contando com as 3 correntinhas, vamos fazer um total de 12 pontos altos aqui dentro do anel mágico. Contando com as 3 correntinhas, fiz um total de 12 pontos altos. Agora eu vou puxar esse fiozinho para fechar o anel. Fechei o anel e agora a gente vai encerrar aqui na terceira correntinha. 1, 2, 3, com um ponto baixíssimo. Então, terminamos aqui a primeira carreira e ficamos com um total de 12 pontos altos. Agora, vamos dar início à segunda carreira. Vou fazer 3 correntinhas, laço, volto aqui no mesmo ponto, ó, e coloco mais um ponto alto, formando um aumento. Aqui na segunda carreira, nós vamos fazer um aumento para cada ponto de base e também pegando aqui na alcinha de trás do ponto, tá? A gente vai deixar essa alcinha aqui da frente vaga. Ó. 1, 2. No próximo ponto, pegando a alcinha de trás, coloco mais 2 pontos. No próximo também. Ó, desse jeito a gente vai trabalhar por toda a carreira, tá? 2 pontos em cima de cada ponto de base. Terminei a segunda carreira e fiquei com um total de 24 pontos altos. Agora eu vou encerrar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntes, laço, volto aqui no mesmo ponto e faço mais um ponto alto, ó.
Agora, laço, venho aqui para o próximo ponto, ele fica bem aqui do ladinho, escondidinho, tá? E faço um ponto sozinho. Laço, venho para o próximo ponto e faço um aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base, pegando a alcinha de trás. Laço, venho para o próximo ponto e faço um ponto sozinho. Então, aqui na terceira carreira, a gente vai trabalhar um aumento e um ponto sozinho, tá? Um aumento e um ponto sozinho, por toda a volta. Terminei a terceira carreira e fiquei com um total de 36 pontos. Eu iniciei com um aumento e finalizei com um ponto sozinho. Agora, eu vou encerrar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, laço, volto aqui no mesmo ponto e coloco mais um ponto, formando o primeiro aumento da carreira. Venho para o próximo ponto, aqui na alcinha de trás, coloco um ponto sozinho. No próximo também, um ponto apenas, ó. Laço, venho para o próximo ponto e faço um aumento. Então, aqui na quarta carreira, a gente vai fazer um aumento e 2 pontos sozinhos por toda a volta. Terminei aqui a quarta carreira, tá? Já encerrei aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. E aqui na quarta carreira, fiquei com um total de 48 pontos. Agora, vou subir 3 correntes para dar início à quinta carreira. Laço, volto aqui no mesmo ponto e coloco mais um ponto alto. Laço, venho para o próximo, coloco um ponto sozinho. No próximo também e no próximo. Laço e faço um aumento. Ó, então, aqui na quinta carreira, nós vamos fazer um aumento e 3 pontos sozinhos, tá? Terminei a quinta carreira e fiquei com um total de 60 pontos. Vou encerrar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntes, laço, volto aqui no mesmo ponto, faço um aumento. Agora, venho para o próximo ponto, coloco um ponto sozinho. Para o próximo também, já fiz 2, 3 e 4. Fiz 4 pontos sozinhos, agora laço e faço um aumento. 1 e 2 no mesmo ponto de base. Então, aqui na sexta carreira, a gente vai fazer um aumento e 1, 2, 3, 4 pontos sozinhos, tá? Terminei a sexta carreira e fiquei com um total de 72 pontos. Agora, eu vou encerrar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntes, laço, volto aqui no mesmo ponto e faço um aumento. Agora, venho para o próximo ponto, coloco o segundo ponto sozinho, o terceiro, o quarto e o quinto. Agora, laço, venho para o próximo ponto e faço um aumento. Ó. Então, aqui na sétima carreira, a gente vai trabalhar um aumento separado por 1, 2, 3, 4, 5 pontos sozinhos, tá? Por toda a volta. Cheguei ao final da sétima e última carreira e fiquei com um total de 84 pontos. Agora, eu vou encerrar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Agora, pessoal, a gente vai fazer uma carreira de contorno com pontos baixos e já vou aproveitar para fixar aqui a alça, tá? Então, eu tinha fechado com ponto baixíssimo, agora eu vou fazer uma corrente que equivale ao meu primeiro ponto baixo da carreira, tá? Esses pontos baixos a gente vai pegar aqui, ó, nas 2 alcinhas, tá? Olha, fiz alguns pontos baixos e agora eu vou fixar a alça. A alça você pode fixar em qualquer ponto que você quiser, tá?
Então, posicionei a alça, vou passar aqui a agulha por baixo dela e vou pegar aqui o ponto, ó, nas duas alcinhas, tá? Vou fazer aqui, pessoal, para essa alça que estou usando, em torno de 12 a 13 pontos baixos. Não vamos fazer muitos pontos para não ficar repuxando o trabalho, tá? Para a alça não ficar repuxando. Fiz 12 pontos baixos aqui dentro da alça. Veja que sobra um espacinho de cada lado, ó. É para a alça ficar mais maleável e não repuxar aqui, tá? Agora, eu vou seguir fazendo os pontos baixos até o final. Até aqui. Olha, cheguei ao final, fiz ponto sobre ponto, tá, pessoal? Nessa carreira de pontos baixos eu não fiz aumentos. Com essa carreira de pontos baixos, ficou medindo 22 centímetros de diâmetro. Agora, eu vou dar um espaço no fio para cortar e arrematar. Com a agulha de tapeceiro, vou levar esse fio para trás aqui no primeiro ponto baixo, pulando aquela correntinha do início, passando por baixo das duas alcinhas. Agora, volto aqui no último ponto, introduzo a agulha aqui por baixo, pegando duas alcinhas e levo esse fio para trás. Dessa maneira, simulei o acabamento do último ponto, formando o arremate invisível, tá? Agora, eu vou caminhar com esse fiozinho aqui por baixo. Vou cortar e selar essa pontinha com a chama do isqueiro. Ó, já arrematei. Eu vou fazer a mesma coisa com essa pontinha, tá? Eu vou esconder e vou cortar o excesso e selar com a chama do isqueiro. Agora, a gente vai dar início aqui à flor, pessoal, a nossa mega rosa, tá? Então, eu vou iniciar as pétalas aqui, pessoal, na primeira carreira, nas alcinhas, olha, onde eu tenho aqui 12 pontos, tá? Pode ser em qualquer alcinha, mas eu vou iniciar aqui próximo da emenda, só para ficar mais fácil a visualização depois, tá? Vou introduzir a agulha aqui na alça e vou puxar esse fiozinho, tá? Vou deixar uma pontinha aqui sobrando. E agora, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Essas 3 correntinhas equivalem a um ponto alto, tá? Agora, eu vou laçar e aqui dentro dessa mesma alcinha, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Com as correntinhas, eu vou ficar com um total de 3, tá? E já vou escondendo aqui aquela pontinha de fio, ó. Vou puxar. Então, aqui na primeira alcinha, contando com as 3 correntinhas, nós fizemos 3 pontos altos. Agora, laço e venho aqui para a próxima alcinha e vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Ó. Então, fizemos aqui um total de 6 pontos altos, 3 em cada alcinha, tá? Trabalhamos em cima de 2 alcinhas. Agora, eu vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3, e vou virar o trabalho. Agora, a gente vai fazer 2 pontos para cada ponto de base. Então, a gente tinha 6 pontos, agora vamos ficar com 12. Então, vou laçar, venho aqui nesse primeiro ponto, coloco mais um ponto alto. Então, fiquei com 2 aqui no primeiro ponto, tá? Contando com as correntinhas. Agora, laço, venho para o próximo e coloco 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo também, 2 pontos. Agora, para completar os 12, eu vou colocar 2 aqui no cantinho, pessoal, aqui do ladinho, ó.
Olha, agora sim tenho 12 pontos. Então, fiz os 12 pontos, agora eu vou contar 4 alcinhas, olha. 1, 2, 3, 4. Aqui na quinta alcinha, tá? Eu vou prender com um ponto baixíssimo, tá? Ó, prendi com ponto baixíssimo aqui na quinta alcinha. Agora, faço uma corrente e vou voltar aqui em cima da minha pétala, fazendo o ponto caranguejo, pessoal. O ponto caranguejo nada mais é que o ponto baixo sendo feito ao contrário, tá? Então, eu venho em cima aqui do meu primeiro ponto alto, introduzo a agulha, ó. Puxo o fio e finalizo o meu ponto baixo, ó. Agora, venho aqui para o próximo ponto. Uma dica para quem não tem prática com esse ponto caranguejo é apoiar o polegar aqui na agulha, ó, em cima do fio, tá? Assim. Puxo e finalizo o ponto, ó. Pronto, e finalizei aqui os pontos caranguejo. Olha, a nossa pétala já está pronta, olha que linda. Agora, a gente vai contar 5 alcinhas, tá? Vamos pular essa que a gente já trabalhou e vamos contar 1, 2, 3, 4. E vamos prender aqui, pessoal, olha, na quinta alcinha, tá? E prendo com um ponto baixíssimo. Agora, subo 3 correntinhas, 1, 2 e 3, tá? E agora, faço mais 2 aqui dentro para formar 3 pontos altos, tá? Ó, agora laço e venho aqui para a minha próxima alcinha. Aqui está a minha próxima alcinha. E aqui já é o início da outra, tá, pessoal? Então, vou pegar aqui nessa alcinha e vou colocar 3 pontos altos. Ó, então, fiz 3 pontos altos aqui nessa alcinha e mais 3 aqui na outra, totalizando 6 pontos altos, tá? Agora, faço 3 correntinhas para subir e viro o meu trabalho. Virei o meu trabalho, aqui na parte de trás, eu vou colocar 12 pontos altos. 2 pontos em cima de cada ponto de base. Fiz 12 pontos altos, agora eu vou prender a pétala. Eu vou prender essa pétala, pessoal, aqui, olha, na base da outra pétala, aqui no começo dela, estão vendo, ó? Com um ponto baixíssimo, ó. Prendi com ponto baixíssimo, eu vou fazer uma corrente para dar início aqui ao acabamento, olha, aos pontos caranguejo, tá? Eu vou voltar aqui na pétala fazendo os pontos caranguejo. Então, fiz uma correntinha, apoio aqui meu polegar, venho aqui em cima do primeiro ponto alto da pétala, introduzo e faço o primeiro ponto caranguejo, que é o ponto baixo sendo feito ao contrário. Olha, terminei os pontos caranguejo. E agora, vamos prender essa pétala aqui, pessoal, olha, no pé da outra pétala, bem aqui, ó. Para fechar o miolinho, a gente vai pegar aqui no pezinho dela, da primeira pétala, onde a gente iniciou, tá? E vamos fechar com ponto baixíssimo. Então, o miolo da nossa flor já está pronto, olha. A primeira carreira já está feita com 2 pétalas. Agora, a gente vai fazer 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Para passar para a próxima carreira, tá, pessoal? Então, a gente fez aqui a primeira carreira, agora a gente vai dar início aqui
a segunda carreira. Então, eu fiz aqui 3 correntinhas apenas para passar para a próxima carreira, tá? Ó, só para não precisar cortar o fio. Então, venho aqui na primeira alcinha, aqui da segunda carreira, vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. E vou subir aqui 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, ó. Laço, volto aqui no mesmo ponto, né, na mesma alcinha e faço mais 2 pontos altos. Ó, totalizando 3, contando com as 3 correntinhas. Agora, venho aqui para a próxima alcinha, eu vou dobrar assim meu trabalho, pessoal, para facilitar, tá? Aqui na próxima alcinha, mais 3 pontos altos. A partir aqui da segunda carreira, pessoal, nós vamos fazer 9 pontos, tá? Então, eu fiz 6, agora venho para a próxima alcinha e faço mais 3. 1, 2 e 3. Olha, então, a partir da segunda carreira, a base de cada pétala terá 9 pontos, tá? 3 pontos dentro de cada alcinha. A gente vai trabalhar em cima de 3 alcinhas. Agora, eu vou subir 3 correntinhas. Viro o meu trabalho. Aqui atrás, eu vou colocar 18 pontos. 2 pontos dentro de cada ponto de base. Fiz 18 pontos altos. Agora, a gente vai prender a pétala aqui na segunda carreira, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sexta alcinha, tá? Com um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo, agora uma correntinha. E vou voltar fazendo aqui os pontos caranguejo, tá? Olha, terminei aqui os pontos caranguejo. Agora, a gente vai prender essa pétala. Então, eu vou contar aqui, pulando essa alcinha que eu já trabalhei, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui na sexta alcinha, eu vou prender com um ponto baixíssimo. E vou fazer 3 correntinhas para dar início à próxima pétala. Volto aqui na mesma alcinha, faço mais 2 pontos altos. Então, fiz aqui 9 pontos, agora subo 3 correntinhas, viro o meu trabalho, e aqui atrás eu vou colocar 18 pontos altos. Fiz 18 pontos altos, agora eu vou prender a pétala aqui, pessoal, na base da outra pétala, da primeira pétala aqui da segunda carreira, tá? Vou introduzir a agulha aqui embaixo e vou puxar e fazer um ponto baixíssimo. Uma corrente e vou voltar fazendo ponto caranguejo. Terminei os pontos caranguejos, agora a gente vai prender essa pétala. Estamos na segunda carreira, então a gente vai contar 6 pontos, tá? Pulo esse ponto aqui que eu já trabalhei, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui no sexto ponto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. E vou fazer 3 correntinhas, que equivale a meu primeiro ponto alto, tá? Então, aqui, pessoal, eu vou trabalhar em cima dessas 3 alcinhas, né? Fazendo aqui os 9 pontos. Vou virar para finalizar a pétala. Ao final dessa última pétala aqui da segunda carreira, eu volto com vocês. Olha, já fiz aqui os 18 pontos, tá? Agora, a gente vai prender essa pétala aqui, ó, na base da pétala anterior. Com um ponto baixíssimo. Vamos fazer uma correntinha e o acabamento com pontos caranguejos, tá? Então, terminei aqui a terceira e última pétala aqui da segunda carreira, ó, que são essas 3, 1, 2, 3. Vou prender essa última pétala, pessoal, aqui, olha, no começo, né, na base
da primeira pétala também da segunda carreira, fazendo um ponto baixíssimo. E vou fazer aqui 3 correntinhas para passar para a terceira carreira, tá? No primeiro ponto, olha, na primeira alcinha, e faço um ponto baixíssimo aqui para prender. Agora, subo 3 correntinhas. Eu vou adiantar essa pétala, pessoal, e já volto para mostrar para vocês, tá? Terminei aqui a primeira pétala da terceira carreira, como vocês podem ver. Aqui na terceira carreira, a gente vai contar 7 alcinhas para prender, tá? Então, aqui na 7ª alcinha, eu vou prender com ponto baixíssimo. Então, na terceira carreira, a gente vai contar 7 alcinhas para prender. Agora, eu vou fazer uma corrente e vou fazer aqui os pontos caranguejo, tá? Eu vou adiantar e já volto com vocês. Fiz os pontos caranguejos, agora eu vou contar as 7 alcinhas. Vou pular essa que eu já trabalhei e vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui na 7ª, eu vou prender com ponto baixíssimo e vou dar início à segunda pétala da terceira carreira. Eu vou adiantar a terceira carreira, tá, pessoal? Olha, já terminei aqui a terceira carreira, fiz a última pétala. Então, aqui na terceira carreira, nós fizemos 1, 2, 3, 4 pétalas. Agora, eu vou prender aqui essa última pétala na base da primeira pétala. E vou fazer 3 correntinhas para prender aqui na 4ª carreira. Então, vou prender aqui na primeira alcinha e vou fazer a primeira pétala da 4ª carreira e já volto com vocês. Fiz aqui os 18 pontos. Então, aqui na 4ª carreira, nós vamos contar 6 alcinhas, tá? Aqui está a primeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou prender aqui na 6ª alcinha, tá? Com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente e vou fazer aqui os pontos caranguejos. Estamos trabalhando aqui a primeira pétala da 4ª carreira. Eu vou concluir aqui a 4ª carreira. Ao final, eu volto com vocês. Terminei aqui a 4ª carreira e essa foi a primeira pétala da 4ª carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, aqui na 4ª carreira, nós fizemos 6 pétalas. E já fiz aqui, pessoal, olha, finalizei, fiz as 3 correntinhas, tá? E prendi e dei início aqui à 5ª carreira. Então, já fiz aqui a primeira pétala da 5ª carreira e voltei para mostrar para vocês em qual alcinha a gente vai prender. Então, aqui na 5ª carreira, nós vamos contar 8 alcinhas. Olha, aqui tá a primeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou prender aqui, olha, na 8ª alcinha, tá? A minha pétala. Então, eu vou adiantar aqui a minha 5ª carreira, tá? Terminei aqui, pessoal, a 5ª carreira. Essa foi a primeira pétala. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E já dei início aqui, olha, a 6ª e última carreira de pétalas, estão vendo? Fiz aqui as 3 correntinhas e os pontos altos. Já concluí aqui os 18 pontos altos. Agora, eu vou prender aqui. E aqui na 6ª e última carreira, nós vamos prender na 6ª alcinha, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui na 6ª alcinha, eu vou prender. E vou adiantar aqui a minha 6ª carreira, pessoal. Quando chegar ao final da 6ª carreira, eu volto com vocês. Terminei aqui a minha 6ª e última carreira. Essa foi a última pétala, ó. E essa foi a primeira. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pétalas, tá, pessoal? Olha, eu já fiz aqui o ponto baixíssimo, né, para prender essa última pétala aqui na base da primeira e também já cortei o fio. Agora, eu vou trazer esse fio aqui pra frente e com a agulha de tapeceiro, eu vou levar esse fio lá pra trás para arrematar. Vou fazer um nozinho aqui. Agora, eu vou cortar esse excesso e selar com a chama do isqueiro. Pronto, e ficou assim a nossa mega rosa, olha.
Agora, a gente vai fazer aqui umas carreiras para formar a profundidade da bolsa. Então, eu contei aqui 8 pontos e marquei, tá? Do outro lado também separei aqui 8 pontos. Olha, e fiz um nó aqui no fio e vou deixar a laçada na agulha para iniciar aqui, olha, nesse ponto aqui ao lado do ponto marcado, já fazendo um ponto baixo. Puxo o fio, dou altura e já inicio com um ponto baixo. Agora eu vou esconder essa pontinha e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. E já vou escondendo ali, ó. Cheguei ao final, trabalhei o último ponto. Agora eu vou fazer uma corrente para virar e voltar fazendo pontos baixos, ó. Até aqui. Cheguei ao final da carreira, agora eu vou cortar o fio. E ficou assim, pessoal, ó. De largura ficou medindo 24 centímetros. Agora eu vou mostrar para vocês como eu faço para cortar e forrar minha bolsa. Então, eu coloquei o tecido com o lado avesso para cima e vou posicionar a bolsa aqui. E vou contornar o formato da minha bolsa, olha, com a caneta mesmo, tá? Ó. Vou contornar todo o formato dela, tá? E ficou assim. Agora, eu vou recortar com a tesoura, deixando aqui uma margem de 1 centímetro. Deixei uma margem para costura. Olha, agora eu vou dobrando e prendendo com alfinete, tá? Assim, olha, vou dobrando. Nessa parte aqui da alça, a gente vai costurar aqui embaixo da alça, tá, pessoal? Nessas alcinhas aqui. Então, eu vou dobrar e vou prender com alfinete aqui. Assim, tá? Aqui nos cantinhos, para dobrar melhor, você pode dar uns piques, tá? Com a tesoura. Então, eu vou dobrando desse jeito e vou prendendo com alfinete. E a gente vai costurar aqui, olha, bem próximo das alcinhas aqui do ponto. Vou costurar aqui com a linha de nylon, mas você pode usar a linha comum. Assim, eu vou costurar todo o forro, tá? Olha, já terminei aqui toda a costura. Nós vamos precisar de 2 partes iguais. Eu já tenho aqui a outra parte adiantada, tá? Ó, as 2 partes iguais. Agora, a gente vai unir uma parte na outra, tá? E para unir, eu vou localizar aqui o primeiro ponto desse lado. Vou introduzir a agulha pegando nas 2 alcinhas. E vou localizar aqui o primeiro ponto desse lado, olha. Aqui está. Vou introduzir a agulha aqui, em cima dele, ó. E vou trazer o fio aqui pra frente.
E agora, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, pegando as duas alcinhas de um lado e as duas alcinhas do outro. E vou fechar fazendo pontos baixíssimos, tá? Ó. Olha, desse jeito até aqui o outro lado. Já costurei aqui toda a lateral e cheguei ao final. Agora eu vou dar um espaço para cortar o fio com agulha de tapeceiro. Vou levar esse fiozinho aqui para trás. Ó. E vou arrematar ele aqui por dentro. Prontinho. Vou arrematar esse outro fiozinho aqui também. E agora, vamos fazer umas carreiras de contorno, tá? Então, aqui nós fizemos duas carreiras, né? Uma, duas. Eu vou iniciar pegando aqui na primeira carreira que a gente fez, que é essa aqui, e vou trazer esse fiozinho aqui pra frente. Faço uma correntinha, que equivale ao meu primeiro ponto baixo. E agora, venho para o próximo ponto, escondo esse fiozinho aqui atrás e faço um ponto baixo. E agora, vamos trabalhar aqueles 8 pontos que a gente deixou aqui de intervalo. Os 2 primeiros pontos, pessoal, eu vou fazer uma redução. Também pegando na alcinha de trás, olha. Puxo, deixo a laçada na agulha, venho para o próximo e deixo também a laçada na agulha. E tiro todas as alças de uma vez, fazendo uma redução. Agora, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, pegando aqui na alcinha de trás. Aqui na alça também, eu vou pegar aqui na alcinha de trás, olha. Ó, já fiz os pontos baixos aqui em cima da alça. E cheguei aqui no cantinho, tá? Tenho 2 pontos, eu vou reduzir. Agora, eu vou pegar aqui na primeira carreira aqui que a gente fez para a profundidade da bolsa. Vou colocar um ponto, aqui no segundo ponto também. E venho direto aqui para as 2 carreiras do outro lado. Pego aqui na alcinha de trás. E aqui na alcinha de trás da outra carreira. Agora, aqui no canto, eu reduzo 2 pontos, olha, 1, 2. Fiz a redução, agora eu vou trabalhar ponto sobre ponto, pegando na alcinha de trás, até que o final. Vou fazer também uma redução aqui, tá? Cheguei ao final da carreira, fiz uma redução aqui no canto, tá? E agora eu vou encerrar em cima daquela correntinha que a gente fez para iniciar o contorno, tá? Com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente, que equivale ao meu primeiro ponto baixo. E agora, eu vou fazer algumas carreiras de pontos baixos. Estamos aqui na segunda carreira. E a partir da segunda carreira, a gente vai trabalhar pegando as 2 alcinhas. Não vamos mais fazer reduções, tá? Ponto sobre ponto. Eu vou fazer aqui algumas carreiras, tá, pessoal? E já volto para mostrar para vocês a quantidade que fiz. Cheguei ao final, fiz um total aqui de 4 carreiras. 1, 2, 3, 4. Agora, eu vou cortar o fio. Com a agulha de tapeceiro, eu vou pular essa correntinha. Trabalhei aqui o último ponto e vou pular essa correntinha. Vou levar esse fio para trás aqui embaixo do primeiro ponto baixo. E volto aqui nesse último ponto, introduzo a agulha de cima para baixo. Levo esse fio para trás, fazendo o arremate invisível. Simulamos aqui o acabamento da correntinha, tá? Agora, eu vou esconder esse fio aqui por baixo dos pontos e vou selar com a chama do isqueiro. Ó, agora, a gente vai dobrar aqui essa aba para dentro. Vamos arrumando.
E vamos localizar aqui, pessoal, onde vamos pôr o botão imantado, tá? Então, eu vou medir bem certinho, vou posicionar, tá? Vou pôr um do lado e um do outro. Olha, encontrei o ponto certo. Agora eu vou amassar essas garrinhas aqui atrás. Vou colocar essa chapinha, tá? E vou amassar essas perninhas com alicate. Olha, já fixei o botão imantado. Agora, pessoal, a gente vai arrumar essas abas aqui pra dentro, tá? Bem certinho. E vamos prender com uma costura, tá? Eu tô usando aqui a linha de nylon pra não aparecer. Então, vou iniciar a costura aqui no canto. Vou prender a linha. E agora, a gente vai costurar. Costura simples, tá, pessoal? Pegando aqui na alcinha de baixo do ponto aqui da última carreira. E vamos levar lá pra trás, ó. Saindo aqui atrás. Não se preocupe que não vai aparecer, tá? Porque a linha é invisível e a gente vai costurar assim. Quando sair aqui atrás, vamos introduzir a agulha bem próximo de onde saímos, para não aparecer o ponto, tá? Então, eu vou costurar desse jeito por toda a aba até chegar aqui. Prontinho, olha, costura feita. Olha como o acabamento fica perfeito. E já prendi também aqui 2 argolas articuladas e a alça em corrente. E também a minha etiqueta aqui, Lani Artes Crochê. E esse foi o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Ative também o sininho das notificações. E não se esqueça de deixar aquele like. Muito obrigada, tchau e até o próximo vídeo.